Palavra do Senhor nessa noite, Romanos 4, versículo 16, diz assim: e essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Amém? Até aqui nessa noite, possa tomar os seus assentos. Essa noite, quero meditar nesse versículo. E meditando nesse versículo, eu parei para meditar em 3 palavras. E a palavra que eu meditei foi fé, graça e promessa. Aleluia, Deus. Fé, graça e promessa. A fé é a firme confiança daquilo que esperamos, mas não vemos. Temos que ter fé. A graça é algo que nós não merecemos. É um dom que Deus nos deu imerecido. Nós não merecemos, mas é algo que Deus nos deu, é a graça de Deus. A promessa é aquilo que esperamos através da nossa fé. Glória a Deus. Glória a Deus. A promessa é aquilo que esperamos através da nossa fé. E nós sabemos que todos nós temos promessa. Todos aqui nessa noite talvez tenham uma promessa que tem esperado na sua vida. O segredo de receber a sua promessa é perseverar. Aleluia, Deus. É ter fé. Glória a Deus. Não desistir. Porque aqui a palavra vai falar de um homem que ele teve fé. Um homem que ele perseverou. E para ele também não foi fácil. Ele guardou a sua fé. É tanto que ele é pai através da fé. E a palavra do Senhor nessa noite, eu quero começar falando sobre fé. Nós sabemos lá em Hebreus 11, versículo 1, vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, para quem não acredita, é loucura. A fé, para quem não acredita, é loucura. Porque a fé é algo que ninguém vê. É acreditar naquilo que não vê. Aleluia. É você acreditar num Deus que criou céus e terra, mas você nunca viu. Mas você sabe que Ele existe. Isso é fé. Aleluia, Deus. Fé é você dar um passo acreditando. Mas antes de ver, você já acredita. Isso é fé. Não duvide. O Deus Criador do céu e da terra, se Ele fez uma promessa na sua vida, se Ele não cumprir, não é porque Ele não é Deus, é porque Ele não pode. Muitas vezes a gente desistimos por causa da espera. O seu tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente queremos adiantar o processo, mas eu quero te falar: tenha fé e espera o tempo de Deus na sua vida. Então a fé, nós vamos ver, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. E todos nós aqui nessa noite, nós esperamos. Às vezes você espera a libertação do filho, você espera a libertação do esposo, você espera da esposa, do parente, do ente querido. Às vezes você espera quanto tempo? Mas não desista, meu irmão. Persevere, continue colocando na presença do Senhor
Porque para a promessa vir, tem que ter a perseverança. E a palavra do Senhor, o que nós esperamos? O que nós estamos esperando? A palavra do Senhor vai dizer em 1 João 2, versículo 25: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deixa eu te falar algo para você entender. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. O que nós esperamos? Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então nós esperamos uma promessa, mas para essa promessa se cumprir, nós temos que ter fé. Qual é a promessa da minha e da sua vida? A palavra vai dizer: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então há uma promessa para a minha e para a sua vida. E a promessa é maior do que bens materiais, é maior do que casa, é melhor do que carro, é melhor do que casa. E a promessa, a palavra diz, não sou eu, 1 João 2,25, e essa é a promessa que Ele nos fez, e a vida eterna. Há uma promessa de salvação para mim e para a sua alma. Há uma promessa de vida eterna. Isso aqui é passageiro. Persevera, tenha fé. Esse sofrimento não pode te parar. Essa luta não pode te parar. As lutas dessa vida não podem te parar. O nosso foco é o céu. O nosso foco é a glória. Um lugar onde não tem peste, não tem fome, não tem guerra. Aqui você sofre, aqui você passa por tudo isso. Mas tem um lugar esperando aquele que crê, aquele que persevera, aquele que tem fé. Aquele que tem fé. Aqui foi Deus fez uma promessa. Qual foi a promessa que Deus fez? A maior promessa que Deus fez foi a vida eterna para quem tem fé, para quem crê, para quem acredita, para quem persevera em Cristo Jesus. E a palavra continua falando. O que é a vida eterna? A vida eterna vai falar em João 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçamos a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não vendo mais esperamos. Aí a palavra vai dizer, olha, e a promessa é esta, é a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que te conhecemos como o único Deus, e a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, para chegar à promessa da salvação, você tem que crer. Para chegar à promessa da salvação, você tem que crer. Mas o que? Crer em quem? Em Deus Pai como o único Deus, e a Jesus Cristo como seu Filho unigênito. Para chegar à promessa da salvação e da vida eterna, só chegamos através de Jesus Cristo. Para ter a salvação e a vida eterna é somente através de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11 vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Minha irmã e meu irmão, nessa noite eu quero falar para ti: a promessa da sua vida está sobre Jesus Cristo. A salvação da sua casa está sobre Jesus Cristo. A sua fé tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. A sua vida tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. Não existe promessa nessa terra que você tem que se agarrar a ela, a não ser a promessa da salvação e a promessa da vida eterna. Eu posso te prometer algo e eu posso falhar, mas a promessa da salvação e da vida eterna está em Cristo Jesus. A salvação está em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer: Jesus, Deus enviou Jesus, a palavra vai dizer:
em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a promessa da vida eterna foi enviada há mais de 2000 anos atrás, e a promessa da vida eterna está no Filho de Deus unigênito, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que eu falei de fé? Porque sem fé não tem a promessa da vida eterna. Sabe por que eu comecei falando de fé? Porque se você não crê, você não será salvo. Então persevera na fé, persevera na promessa e acredite que é de graça, porque não foi pago. O preço já foi pago, e o preço foi Cristo Jesus. Porque a palavra continua dizendo, Isaías 7,14 vai dizer: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar o nome de Emanuel. A promessa foi dada lá no profeta Isaías, que a virgem ia gerar um filho, e esse filho seria chamado de Emanuel. Então a promessa ela foi feita lá atrás, quando o homem caiu no jardim. Ali Satanás, ele pensou que já não tinha mais jeito para o homem, mas ali o Senhor falou: olha, o homem vai viver do suor da terra, a mulher vai gerar, vai sentir dor, mas deixa eu falar, Satanás, da descendência da mulher vai ser gerado um. Na descendência da mulher vai ser gerado um, e esse um pisará a sua cabeça. Há uma promessa também para Satanás: ei, está chegando o momento, já foi gerado o Salvador, ele já cumpriu, foi levado até o madeiro, morreu como um cordeiro mudo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem salvação, e a salvação é Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. A salvação é Cristo Jesus. Josué, ele falou assim, Josué 24. Josué vai dizer assim: olha, eu não sei vocês com deuses que vocês vão seguir, mas deixa eu falar. Josué diz: olha, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que escolher e decretar que eu e minha casa serviremos o Senhor, que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque é uma promessa de salvação para mim e para a sua casa. É uma promessa de salvação para o meu e para os seus. O que basta é perseverar, o que basta é crer. Não cesse de orar pelos seus filhos, não cesse de orar pelo seu esposo. Se você está aqui nessa noite, o seu esposo não está, continue orando pela vida dele, que na hora certa o Senhor entra na causa. Se você está aqui, a sua esposa não está, continue orando pela sua esposa, que na hora certa o Senhor faz o mover. Se você tem filho, você tem clamado, Senhor, pelo seu filho, continua clamando, que a oração, meu amado, do crente, ela não é lançada por terra. Então continua acreditando, continua servindo ao Senhor, porque o Senhor, ele já enviou o que ele mais amava. Ele mandou seu filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu falar para você nessa noite. A melhor solução não é desistir. A luta está difícil, eu não estou aguentando. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A palavra do Senhor vai dizer que ali havia aquele homem de Deus. Aquele homem de Deus, quando levantou de manhã, a sua casa ela estava cercada por soldados.
Ali aquele homem se desespera. Mas ali quando fala ali, a palavra vai dizer que falou: Senhor, abre os olhos dele. Ele viu que ele não estava só, estava rodeado com anjos, com um exército de anjos ao redor dele. Meu amado, quando nós levantamos a mão e aceitamos, confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não estamos mais sozinhos. A luta não é mais minha, a luta não é mais sua, a luta está com Ele. Ele está na batalha comigo, Ele está na batalha com você. Nós não estamos sozinhos, meu amado. O que basta, sabe qual é a distância que eu e você temos do Senhor? É colocar o joelho no chão e clamar por Ele, é colocar o joelho no chão e pedir Ele. É uma promessa sobre a mim e sobre a sua vida, meu amado. Não permita as batalhas dessa vida te parar. Vai com pouca força mesmo, persevera com pouca força mesmo, porque quando nós somos fracos aí que nós somos fortes, porque o Senhor entra na causa. Sabe quando o Senhor sai da jogada? É quando eu e você falamos que nós somos fortes, que nós conseguimos. Ele sai. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza humana, o Senhor entra na causa e Ele faz algo novo na minha e na sua vida. Eu nunca vi Jesus entrar numa casa para Ele não mudar o cenário. Eu nunca vi na palavra de Deus Jesus entrar numa casa e não mudar o cenário. Quando Jesus entra numa casa, Jesus Ele muda o cenário. Mesmo quando você pensa que nada está acontecendo, Ele está trabalhando. Mas pastor, como está trabalhando? Eu estou vendo tudo. Primeiramente Ele está trabalhando sobre você mesmo. Primeiramente Ele está trabalhando você mesmo, te capacitando, te dando força. E você tem continuado. E você tem continuado. A palavra continua falando. A palavra continua falando. Em Romanos 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Então Jesus, Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, mas Ele ressuscitou para justificar a mim e justificar você. Satanás, ele pode ser o acusador, mas Jesus é o advogado. Satanás, ele pode ser o acusador, mas Jesus é advogado. Jesus, ele é o meu, ele é o seu advogado. Apenas continua na posição, acreditando e colocando nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele tudo pode ao meu e ao seu favor. Ao meu e ao seu favor. Meu amado Jesus, Ele está voltando, Ele está vindo. E o que a gente temos visto nesses dias é soldados feridos. O que nós temos visto é pessoas feridas, retrocedendo, parando, desistindo. E essa pancada do mundo, deixa eu te falar, atinge a mim, atinge você. Tem dia que choramos. Tem dia que a gente faz perguntas a Deus: por que tudo isso? Tem dia que a gente pergunta: por que tudo isso? Eu tenho orado tanto, Jesus. Eu tenho procurado tanto. E nada tem dado certo. Isso é mentira de Satanás, tem dado certo. Vou repetir. Isso é mentira de Satanás, tem dado certo. Porque o Senhor Jesus, Ele está escutando as suas orações. Apenas se mantém na posição. A palavra do Senhor vai dizer: olha, um soldado, quando ele se alista no exército de Cristo, ele não se embaraça com as coisas desse mundo.
Então espera a promessa do Senhor, sem se embaraçar com as coisas desse mundo. Verdadeiramente, meu irmão, aonde eu tenho passado, eu tenho pregado, tenho falado, procura a intimidade com Jesus, procura meditar na palavra do Senhor, se fortaleça para aquilo que está vindo para a terra, se fortaleça para aquilo que está acontecendo e está vindo para a terra. A palavra do Senhor vai dizer que o mundo jaz no maligno e ele vai de mal a pior. E o Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não abra mão de procurar Cristo para procurar a terra. Ei, nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, isso aqui vai passar. Sabe como é que é a vida do homem? O homem nasce nu, e quando ele nasce, ele recebe um enxoval. Quando ele recebe um enxoval, o meio tempo de vida dele, ele só luta para conquistar. Mas quando chega no final da sua vida, ele volta da forma que ele voltou. Ele não leva nada. Não valorize a terra mais do que a sua salvação e a sua vida eterna. Nada desse mundo pode resolver a sua situação. Quem pode resolver a sua situação é Jesus Cristo. Se hoje te desse todo o dinheiro do planeta, colocasse na sua mão, você não salvaria o seu filho, você não libertaria o seu filho, você não fazia nada pelo seu filho. Você não fazia nada pelo seu filho. Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Muito homem nessa terra vai ver que o dinheiro dele não pode fazer nada. Muito homem nessa terra vai ver que seu dinheiro não pode fazer nada. Hoje nós estamos num calor aqui onde nós estamos. Eu quero é ver se o homem mais rico dessa cidade, ele pode fazer cair uma gota de água do céu. Não pode. Eu quero ver. O homem é tão soberbo. Eu quero ver o dinheiro dele fazer germinar da terra um caroço de arroz. Sabe por quê? Quem pode é só ele que tem a promessa. Quem pode é só ele que tem a promessa. Então nessa noite eu quero falar sobre essa promessa. É ele que tem a promessa para mim e para você. É ele. Mas eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que ele leva o crente para o deserto, mas ele usa um corvo para ir lá alimentar. Então se apega nesse Deus. Porque, meu amado, eu vou falar para você nessa noite. Vou falar para você nessa noite. Pelo dinheiro o homem mata, pelo dinheiro o homem morre. O dinheiro é bom, mas o dinheiro ele é limitado. Então se pega naquele que não tem limite, que é o Cristo que salva, que cura e que liberta. Pega a Cristo, aquele que salva, cura e liberta. Aquele que tem a promessa. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. E a palavra vai dizer, 1 Coríntios 7, 23: foste comprados por bom preço. Foste comprados por bom preço. Nós temos dono. E o nosso dono nos comprou. Foi com preço de sangue lá no Calvário. Aquele que fez a promessa que é dito em 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Essa é a promessa
que nós temos: a vida eterna. Deus tem bênção para você nessa terra? Tem. Deus tem dinheiro, Deus tem casa, Deus tem. Mas o propósito de Deus na minha e na sua vida não é esse. É vida eterna em Cristo Jesus. Não abra mão da vida eterna. Não abra mão de Cristo Jesus. A palavra do Senhor continua dizendo, em Éfeso 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. A salvação vem através de quê? Através da fé. Mas isso é dom de Deus. É de graça, é para mim, é para você. O que basta você é apenas crer em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, também Tito 2, versículo 13, do 11 ao 3 vai dizer: porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo nesse mundo presente, nesse presente século, sóbrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Hoje eu tenho visto pessoas, pela graça, a graça não é libertinagem. A graça, você não tem liberdade para viver a sua vida no pecado, viver a sua vida conforme os seus prazeres, não, há uma regra. E essa regra tem um caminho, tem uma verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então a graça de Deus não é libertinagem. Temos que ter fé, acreditar, andar no caminho chamado Jesus Cristo. 2 Pedro 3,9 vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas a longa humildade para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Jesus, ele não está tardando. Quem queria que Jesus voltasse hoje? Mas deixa eu falar a palavra que vai dizer que Jesus, ele não retarda. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque Jesus sabe que ainda tem muitos que tem que vir para o caminho dele. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque há uma promessa, mas na hora certa Jesus vai vir. A minha e a sua missão é continuar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, falando que a promessa vai se cumprir. Jesus, ele falou: não se turbeis os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus diz: olha, eu estou indo preparar a morada, mas quando eu for, eu voltarei para vós mesmos. Então a promessa de Cristo, ela vai se cumprir. Jesus, meu amado, ele está voltando. Eu não vim aqui, eu não tenho costume de pregar a terra. Eu tenho costume de pregar o céu. Eu tenho costume de dizer: há um caminho. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas em João 10, versículo 9 também ele diz: eu também sou a porta. Há uma caminhada, mas também há uma porta que dá acesso. E quem dá o acesso é Cristo Jesus. Então nessa noite, vai para a sua casa. Se você chegou aqui desanimado, tenha fé, espera na promessa que a graça de Deus é sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha família e sobre a sua família. Apenas persevere mais um pouquinho e não desista. Creia na promessa de Cristo Jesus. Creia na promessa. Não se iluda com essa terra, porque isso aqui é passageiro. Irmão, vou parar de sonhar. Não pare de sonhar. Não estou falando isso. Eu estou falando que não bota os seus sonhos terrenos acima da promessa de salvação de Cristo Jesus.
Muitos ganham na terra e perderam o céu. Então nessa noite eu agradeço por essa rica oportunidade. Minha irmã Rosângela, muito obrigado pelo convite. Pastor,